Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e o vídeo de hoje será sobre quadrinhos e Star Wars. Hoje eu vou dar 5 dicas de HQs muito maneiras do universo expandido da franquia. Vambora? Se você é um novato no universo de Star Wars, se você só conhece os filmes da franquia, talvez você fique surpreso que existe mais do que cinema na vida de Star Wars. A obra máxima de George Lucas, ela se expandiu, ela já tem quadrinhos, livros, games, tudo que você imaginar de Star Wars aí para você consumir, para você amar. E um dos braços mais interessantes, e talvez o que ainda possa ser mais explorado, sejam as HQs. Muita gente não conhece os quadrinhos, nunca teve contato, ou só conhece aqueles quadrinhos que são as adaptações diretas dos filmes. Então por isso eu decidi fazer esse vídeo de hoje. Eu vou apresentar 5 quadrinhos muito legais que eu sugiro que vocês leiam. Mas uma coisa importante, esses quadrinhos que eu vou sugerir, eles são todos do novo cânone da franquia, ou seja, da era Disney de Star Wars. Por quê? Eu tenho algo contra o universo antigo, o universo Legends? Não, não é isso. Mas é que eu acho que, às vezes, um novo fã, uma pessoa que está começando no universo, ela pode ficar um pouco perdida se já mergulhar no Legends, que é muito grande. Então é melhor ela começar a ler umas HQs que tenham personagens, cenários, elementos que ela vai ver no cinema, especialmente nessas novas trilogias, nesses novos filmes spin-off também. Então hoje só tá valendo um novo cânone, tá, galera? Vamos começar bem, né? Vamos começar de Darth Vader. A HQ que eu separei dele é o primeiro arco chamado Darth Vader Máquina do Império, ou Imperial Machine, que é uma história que se passa logo após o episódio 3, mas logo após mesmo, tá? A transformação de Anakin em Lord Vader. E nessa HQ a gente tem o começo do reinado dele, o começo da história dele como Sith, de fato, né? E só que é um Darth Vader em construção ainda, ele ainda está se acostumando com a armadura, com a nova vida dele, ainda está com vários arrependimentos na cabeça. E um dos primeiros passos para a ascensão dele é conseguir um sabre de luz vermelho, né? Porque todo Sith tem um. E se vocês forem lembrar, o único sabre de luz que o Anakin tinha, o Obi-Wan roubou na cara de pau. Então ele está sem sabre de luz e ele precisa conseguir um. Só que para um Sith ter um sabre de luz não é tão simples assim. O legal da história é exatamente essa busca dele pelo próprio sabre de luz e a imersão dele na própria filosofia dos Sith. Eu recomendo demais, não só por causa desses elementos da mitologia de Star Wars, que você aprende muito sobre os Sith, sobre a relação do Darth Vader com o Darth Sidious, com o Palpatine, mas também pela pancadaria, assim. A gente está muito acostumado a ver o Darth Vader deitando os outros na porrada, sabre de luz para todo lado, aquelas clássicas cenas tipo a do Rogue One, e não é isso que acontece aqui não. Darth Vader apanha um bocado, e isso é divertido de acompanhar. Continuando com a galera Sith, agora está na hora de falar da HQ do Darth Maul. Também peguei o primeiro arco dela. É uma HQ que se passa um pouquinho antes do episódio 1, antes do famigerado Ameaça Fantasma, e ela mostra um Darth Maul que já terminou o treinamento, já está pronto para matar Jedi na porrada, e ele não pode fazer isso, porque ele é o aprendiz do Darth Sidious, ele tem os próprios planos deles, e o Darth Maul precisa ficar na encolha. Só que o Darth Maul é um cara que tem uma carga, ele tá com a emoção à flor da pele, ele tem raiva, tem fúria, e o que ele faz com isso? O bacana da história é, de novo, você aprender um pouco sobre a mitologia dos Sith, isso também aparece aqui, mas é você aprender mais sobre o Darth Maul, porque se você só assistiu Ameaça Fantasma, você não sabe nada sobre ele. Você não sabe quais são os sentimentos dele, quais são as vontades dele. E a história é muito legal. A história gira em torno da busca dele por uma Padawan. Foi uma Padawan capturada e posta em leilão. E ele quer chegar até essa Padawan. A gente já imagina pra quê, né? Então, isso dá uma confusão, a treta é muito legal de acompanhar e tem um duelo de sabre de luz que, cara, é fantástico. Agora vamos trocar do lado da força, né? Vamos falar de um Jedi, vamos falar do Kanan. Kanan Jarrus, nosso grande herói do Rebels, para quem acompanhou o desenho muito legal, aliás, recomendo. Essa HQ é chamada O Último Padawan e ela conta a história da infância do Kanan, quando ele ainda era o Caleb. Ele conta um pouco disso do Rebels, né? Ele era um Padawan quando estoura a Ordem 66 e todos os Jedi começam a ser exterminados. E a gente sempre pensa, nossa, morreu o Jedi a beça. E a gente esquece dos Padawans, né? E os Padawans que acompanhavam esses caras? Pois é, o Caleb era um deles, deu uma merda, a mestre dele morreu,
E ele tem que aprender a se virar num mundo onde não só ele é uma criança órfã perdida, que já seria uma merda, mas ele tem um alvo gigante na cara dele, porque ele era um padawan. E ele tem um sabre de luz, ele tem que esconder o sabre de luz e... Enfim, são muitas aventuras que ele vive, é muito legal de acompanhar. Tem algumas referências ao Rebels, mas também tem muitas referências principalmente aos primeiros filmes, né? A primeira trilogia, o episódio 1, 2, 3. O que é sempre bom a gente reexplorar esse pedaço que às vezes é um pouco esquecido da história de Star Wars. Agora vamos falar de uma heroína lendária em Star Wars. Eu vou falar da HQ da Princesa Leia. Essa HQ ela se passa depois do episódio 4, logo após a destruição da Estrela da Morte. E ela conta uma história que eu, sinceramente, há muitos anos queria ouvir. Afinal, o que aconteceu com os sobreviventes de Alderaan? Porque no final do episódio 4 é só alegria, né? Na Aliança Rebelde, a Estrela da Morte foi destruída, eles têm uma chance de reverter a guerra. Mas, cara, Alderaan explodiu. Foi literalmente um planeta morrendo. E a Princesa Leia é a princesa desse planeta. Claro que isso para a galáxia não significa nada, uma galáxia cheia de sistemas, seus próprios governos, mas e ela? O que ela pode fazer pelo povo dela? E a HQ conta essa busca dela pelos sobreviventes, para tentar reunir essas pessoas, esses alderanianos, que são muito diferentes entre si. Tem alderaniano pobre, tem rico, tem gente boa, gente não tão boa, gente da Aliança Rebelde, gente do Império. Então essa busca é muito legal. E a HQ, ela tem uma arte muito bonita, eu adorei o traço dela, é um dos pontos positivos. E ela tem uma coadjuvante que é maravilhosa, que é a piloto dela, a Evan, a alderaniana, que até volta em... ela tem referência a ela em outros livros. Então fiquem de olho nela, que eu acho que ela ainda vai ser grande nessa brincadeira. E a última dica de HQ de hoje é a da Capitã Phasma. Ela é uma das personagens mais mal exploradas da nova trilogia de Star Wars. A gente esperava que ela fizesse muita coisa e ela fez rigorosamente nada nos filmes. Porque ela tem uma HQ própria muito bacana. Não é uma HQ de origem, não conta a história dela. Mas sim mostra o que aconteceu entre os episódios 7 e 8 da franquia. Se você lembra do episódio 7, a última coisa que nós vemos da Capitã Phasma é ela sendo jogada no compactador de lixo. Já no episódio 8 ela já reaparece, linda, reluzente, com arma em punho, cheio de ódio, e ficou uma lacuna. O que aconteceu? Pois é, a HQ conta essa história. Ela busca desenfreadamente a pessoa que baixou os escudos da Starkiller e essa busca dela leva a um planeta praticamente selvagem, pouquíssimo habitado, no qual ela vai viver grandes aventuras. Tá? Desculpe pela questão da sessão da tarde, é porque quase tudo que você fala daria spoiler. Mas é muito legal ver a Capitã Phasma em ação, não só pela questão da porrada mesmo, né? Do tiro, que isso a gente gosta de ver, a arte é muito bonita, mas porque começa a mostrar um pouco mais da personagem, da lealdade absoluta dela à Primeira Ordem, dos métodos dela. Começa a explorar uma personagem que a gente queria tanto ver mais e parece que não vai ter mais tanta coisa assim. É isso aí, pessoal. Essas foram as minhas dicas de HQs de Star Wars de hoje. Para isso você tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal para ficar acompanhando os novos vídeos. Dá aquele like se você gostou dessas dicas, porque nos ajuda muito. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema. E, claro, comenta aqui o que você achou dessas HQs ou me dá mais dicas também, porque eu estou sempre procurando novas histórias, eu gosto muito de ler, quero submergir ainda mais nesse universo expandido da franquia, então me dá mais dicas que eu também quero aprender. É isso aí, galera. Valeu!